Querida igreja, bom dia. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, coral. Estava muito bonito. Glórias a Deus. Querida igreja, convido aos amados irmãos e irmãs a abrirmos a palavra do Senhor em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, os irmãos podem acompanhar na projeção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor para as nossas vidas na manhã de hoje. Quero falar sobre os sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O teólogo protestante Grant Osborne, ele fala-nos que, em Atos, Lucas descreve a vida da igreja primitiva, da igreja cristã judaica, assim ele o fala. E esse texto que nós acabamos de ler agora, ele remonta ao Pentecoste, quando 120 pessoas estavam reunidas e foram cheias do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo conferiu a essas pessoas um poder maravilhoso, um poder completamente, totalmente celestial. E isso foi o cumprimento do que Jesus disse em Atos 1:5, quando ele fala, vós sereis batizados com o Espírito Santo. E Pedro ali, cheio do Espírito Santo, pregou e 3.000 pessoas se converteram. Tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo. Assim nasce a igreja, no poder e na força do Espírito Santo de Deus. A igreja nasce e experimenta algo novo, jamais experimentado anteriormente. Conforme o teólogo Daniel Marguerat, no seu livro A Primeira História do Cristianismo, ele nos diz que esta foi a idade de ouro da igreja. E nesses versículos que nós acabamos de ler, Lucas deixa claro quais são as evidências, os sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. A primeira é uma igreja centrada na palavra. Veja o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja centrada na palavra e alicerçada na doutrina dos apóstolos. O primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que é bíblica. É ter a palavra de Deus como centro, como norma, como o seu norte, como a sua bússola, a sua base. É também uma igreja alicerçada no ensinamento dos apóstolos. Paulo, em Efésios 2:20, nos fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra. Esta é a ideia de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O teólogo William Barclay, comentando esse texto, ele nos diz que a frase a doutrina dos apóstolos quer dizer que a igreja dedicava tempo e prestava atenção ao que os apóstolos ensinavam. O Espírito de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. E esta, portanto, é a primeira evidência, o primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A segunda evidência, o segundo sinal,
é que uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que vive a comunhão. O verso 42 nos fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, koinonia, no partir do pão e nas orações. O credo apostólico que nós sempre recitamos nos diz: creio na comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos. Citando novamente William Barclay, ele nos fala que a igreja é só o que deve ser quando é uma companhia de irmãos unidos no amor de Deus Pai. Deus, ele não reconhece uma religião solitária. Nós temos uma identidade coletiva. Somos irmãos, membros do corpo de Cristo. Koinonia nos traz a ideia também, muito interessante, da caridade ao pobre, ao necessitado. O verso 45 do nosso texto nos diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Koinonia, irmãos, nada mais é, nada menos é do que o princípio do amor. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que ama. A igreja primitiva amava. E lembremos que o fruto do Espírito é amor. Na língua grega, a palavra koinonikos é a palavra grega para generoso. Na igreja primitiva, cada um contribuía na medida das suas posses, na medida em que alguém tinha necessidade. Koinonia passa também pelo social, pelo estender a mão ao necessitado. Há um texto muito interessante, Romanos, capítulo 15, o verso 26, quando Paulo diz: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta, uma oferta. E a palavra aqui, coleta, é a palavra koinonia. Quando aquela igreja estava levantando uma oferta, essa era a expressão da koinonia. Levantavam uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Se quisermos ser de fato e de verdade uma igreja cheia do Espírito Santo, precisamos estar atentos à necessidade de nossos irmãos e também ao nosso próximo. Koinonia é o que a ceia representa. E se nós, na nossa vida, não temos koinonia, somos indignos de participarmos da ceia do Senhor, porque é isso que ela significa. Em terceiro lugar, um outro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora. O verso 42 nos diz: no partir do pão e nas orações. No partir do pão é um ato litúrgico. E esta era a frase que Lucas sempre usava para se referir à ceia do Senhor. A expressão latina, cum panis, já devem ter ouvido essa expressão, cum panis. É uma expressão em latim que significa com pão. E é a raiz da palavra companheiro. A palavra companhia é aquele com quem nós repartimos o pão. E originalmente referia-se à pessoa com quem se partilhava a refeição. Isto é, quem sentava à mesma mesa para partilhar do pão. A palavra também evoluiu para significar aquele que partilhava tudo o que tinha. Mas não só o partir do pão, mas também as orações, é o que o texto nos diz. E as orações são consequência e resposta à doutrina. Na adoração de uma igreja cheia do Espírito Santo, deve haver essas duas dimensões, a doutrina e a oração. São duas faces de uma mesma moeda. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que reparte o pão e que também ora. São as obras andando de mãos dadas com
a doutrina com a oração. É o famoso labutare et orare. Este mote de São Bento, que Martinho Lutero tanto usava, e também João Calvino. E Martinho Lutero, quando ele fala do orare et labutare, Martinho Lutero fala que esses são os dois remos de um barco só. Não basta só labutar e não basta só orar. É preciso labutar e orar. É preciso termos essas duas dimensões, as obras e as orações. Mas em quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que temia a Deus e era seguida por sinais e prodígios. Veja aí o verso 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos, ela manifesta os seus frutos. É uma igreja que temia Deus, reverenciava a Deus, mas era uma igreja também cercada de eventos sobrenaturais. E esses eventos sobrenaturais, Lucas os descreve ao longo de todo o livro de Atos. Inclusive, alguns teólogos, como John Stott, chamam o livro de Atos de Atos do Espírito Santo de Deus. Não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus agindo no meio da sua igreja. Em uma igreja cheia do Espírito Santo, os sinais a seguem. Mas em quinto lugar, ainda no nosso texto, uma igreja cheia do Espírito Santo tinha como sinal ser uma igreja solidária. Vejam o verso 44 e 45. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Todos os que creram estavam juntos. Esta é a ideia de koinonia, repartir o que temos com o necessitado. Koinonia também nos lembra da comunhão, comum união. E uma das obras do Espírito Santo de Deus em nossa igreja é a preservação da união. Todos estavam juntos, como diz o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o Salmo termina dizendo, ali ordena o Senhor a sua bênção. Ali aonde? Na comunhão. A comunhão é a ambiência propícia para o agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Viver em comunhão, em união, é uma característica de alguém e de uma igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus. É uma igreja solidária. E solidariedade, irmãos, é algo que hoje está faltando no mundo. E aquilo que está faltando no mundo tem que ser aquilo que está sobrando na igreja. O que falta no mundo, a igreja deveria estar cheia. E a ceia do Senhor, ela reflete uma alma solidária. Não viver em solidariedade é sermos indignos de participarmos da ceia do Senhor. Mas uma outra característica interessante nesse texto, um outro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é que é uma igreja alegre. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Alegria é um fruto do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja alegre. As refeições, conforme Paulo descreve em Coríntios, estavam incluída também a ceia do Senhor, a festa ágape. A ceia era uma festa, era um momento de celebração, de alegria. Uma igreja cheia do Espírito Santo, portanto, é uma igreja alegre. Era uma alegria, mas uma alegria reverente, cheia do temor de Deus. E olha o que diz o versículo, diz, de casa em casa. De casa em casa. Não importava o lugar onde estavam. O importante é eles estarem em comunhão, em união, juntos. E de casa em casa também nos lembra John Stott,
Isso nos mostra que a propriedade privada existia. Tinham irmãos que não venderam as suas casas. Não quer dizer porque alguns venderam que todos tinham que vender. Eles vendiam as suas casas, repartiam com aqueles que tinham necessidade, ocasionalmente ou conforme a situação pedia. De casa em casa também nos mostra que o culto era formal e também formal no templo e também informal, de casa em casa. Não há necessidade de polarizar entre o estruturado, o templo, e o desestruturado, entre aspas, de casa em casa, o tradicional e o espontâneo. A igreja precisa de ambos. E em último lugar, um último sinal daquilo que é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que evangeliza. Uma igreja que evangeliza. Em todos esses sinais eu me identifico muito com a Igreja Nacional. A Igreja Nacional é uma igreja que ama, que se importa com os pobres, é uma igreja que evangeliza, que dedica parte de tudo aquilo que ela é e tem a missões. Vejam 47, o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que evangeliza. E John Stott, ele nos fala que a igreja, ela tem no seu DNA, é uma igreja missionária. E evangelização, aqui no nosso texto, ele tem pelo menos 4 dimensões. A dimensão da soberania de Deus. Deus acrescentava-lhes os que iam sendo salvos. Era Deus que acrescentava-lhes. Era o Senhor que acrescentava. Era Deus que salvava. É Deus que transforma um coração de pedra em um coração de carne. Segunda dimensão da evangelização é que era uma prática saudável, dia a dia. Eles evangelizavam dia a dia, era costume evangelizar. A terceira dimensão, a dimensão do louvor, louvando a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que louva, é uma igreja que não murmura, é uma igreja que em tudo dá graças. E por fim, a dimensão da simpatia, nos diz o texto, contava com a simpatia de todo o povo. Não se trata apenas de ter boa doutrina, ou de orar, ou de louvar, mas precisamos também sermos simpáticos. E a palavra aqui para simpatia é a palavra caris. Interessante. A palavra caris é de onde vem a nossa palavra em português, carisma. A igreja precisa ser carismática. Caris é aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, boa vontade. A igreja era querida pelo povo, achava graça diante do povo. E novamente eu digo, a ceia, ela representa o carisma, a alegria, a graça. Por isso que nós chamamos a ceia do Senhor de Eucaristia, Eucaris. É a ceia da comunhão do partir do pão. Concluindo, amada igreja, nós temos aqui nesse texto, poderíamos resumir esses 7 sinais em 3 grandes verdades. É uma igreja que se relaciona com Deus, é uma igreja que se relaciona com o próximo e é uma igreja que se relaciona com o mundo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que estuda a palavra de Deus, adora a Deus, evangeliza e pratica os frutos do Espírito. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Ser, portanto, uma igreja assim, como Lucas a descreve, é ser uma igreja parecida com Jesus. Viver essas dimensões da igreja primitiva é ser parecido com Jesus, o Senhor da igreja, o noivo da igreja.
E a minha oração, meus amados, é que assim sejamos nós, uma igreja cheia da plenitude do Espírito Santo de Deus, uma igreja que se parece com Jesus. Deus os abençoe, amados, em nome de Jesus. Amém.